Eu sempre levo as minhas preocupações para São José e acho que você devia fazer o mesmo. E essa minha devoção se intensificou muito mais neste momento da minha vida que eu estou vivendo, que é muito exigente, que é o doutorado. Eu estou estudando, estou pesquisando, estou tentando dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E eu sou humana, meu coração às vezes fica muito inquieto. Talvez você já tenha vivido ou esteja vivendo isso. Você está fazendo tudo certo, trabalhando, se dedicando, se esforçando, mas a sua cabeça não para, porque são muitas preocupações ao mesmo tempo, muita pressão, muita decisão que você precisa tomar. E comigo no doutorado isso ficou muito claro. Esse primeiro ano do doutorado eu percebi que eu queria estar resolvendo todas as coisas com a minha própria cabeça, como se tudo dependesse de mim. Isso cansa. Cansa não só o corpo, cansa a alma. Foi nesse momento da minha vida, agora ano passado, que eu me aproximei e resolvi me aprofundar ainda mais em uma devoção que eu já nutria, a devoção por São José dormindo. Inclusive aqui em casa eu tenho uma imagem de São José dormindo que eu ganhei de presente há um bom tempo. A maioria das minhas imagens eu ganhei de presente. E agora, nessa nova fase da minha vida, quando eu comecei a me aprofundar mais nessa devoção, um outro aspecto dessa devoção começou a chamar minha atenção. Em uma outra fase da minha vida, uma coisa que eu parava muito tempo para refletir e para meditar era sobre sonhar os sonhos de Deus como São José. E agora, nessa nova fase da minha vida, eu comecei a pensar na seguinte situação, que é São José confia a ponto de dormir enquanto o Senhor age, porque não é sobre preguiça, não é sobre fugir das suas obrigações e das suas preocupações, é sobre confiar. Nos evangelhos, Deus fala com São José nos sonhos. É dormindo que ele recebe direção, é dormindo que ele é orientado, é dormindo que ele entende o que deve fazer. E isso revelou algo muito profundo para o meu coração. São José não controlava tudo, São José não tinha todas as respostas, mas ele tinha confiança. Ele confiava em Deus de uma forma tão concreta que mesmo o seu descanso era um ato de fé. Mesmo dormindo, ele continuava confiando, sem desespero. E isso começou a mudar a forma como eu vivo o meu doutorado, porque eu continuo tendo prazos, eu continuo tendo exigências, eu continuo tendo responsabilidades, eu continuo me esforçando, eu continuo estudando. Hoje, quando eu sinto que a minha cabeça está cheia, eu paro, escrevo aquilo que está me preocupando e peço a intercessão de São José. Porque eu entendi uma coisa: tem uma parte que é minha total responsabilidade, mas tem outra parte que não é. E é nessa parte que eu peço a intercessão desse pai que é São José. E isso não é algo novo ou extraordinário. A história da devoção a São José na Igreja Católica é muito antiga. Santa Teresa de Jesus, por exemplo, tinha uma devoção muito forte a São José. Se algum de vocês já leu as obras de Santa Teresa de Jesus, sabe do que eu estou falando. E ela dizia algo impressionante: nunca me lembro de lhe ter pedido algo que não me tenha alcançado. Isso é confiança, é reconhecer como São José que Deus age mesmo quando a gente não está vendo. Além disso, tem algo que eu não posso deixar de pontuar. Num tempo em que a gente vê tantas feridas nas relações humanas, em que a gente vê um crescimento tão absurdo da violência, em que tantas mulheres sofrem violência e são mortas diariamente. A figura de São José se torna ainda mais necessária, porque São José é o oposto do homem red pill. Ele é o oposto da violência. Ele compreende, ele protege, ele cuida, ele ama sem ferir. Por que eu falo isso? Os evangelhos nos dizem que São José soube que Maria estava grávida e ele sabia que o filho não era dele. Pela lei mosaica, ele poderia ter denunciado Maria e ela poderia ter sido condenada à execução por apedrejamento em frente à porta da casa do pai dela ou em frente à porta da cidade. Mesmo que por algum motivo essa pena capital não tivesse sido aplicada e ela não viesse a ser apedrejada até a morte, já que a região onde José, Maria e Jesus viveram era uma região que estava sob o domínio romano. E sobre o domínio romano, as leis com penas capitais eram um pouco mais reguladas.
pelo poder romano, ainda assim a vida dela tinha acabado. Ela ia passar por uma grande humilhação pública, seria difamada, expulsa da comunidade e da sinagoga. Mas antes mesmo de saber que Maria não o havia enganado, José decidiu que não a exporia à humilhação pública e à possibilidade que ela enfrentasse a pena capital de apedrejamento. Nenhum homem machista ou red pill de nosso tempo está à sombra dos pés de São José. Quando eu olho para a ação de São José, essa primeira ação, este pequeno fato da vida de São José, eu digo, isso é força de verdade. Isso é masculinidade ordenada. O mundo não precisa de homens mais duros. O mundo precisa de homens mais semelhantes a São José. E isso é uma lição para todos nós. Hoje eu continuo vivenciando os meus desafios. Eu continuo estudando, continuo tendo dias difíceis, mas não da mesma forma. Porque hoje eu sei, nem tudo depende de mim. E eu tenho um poderoso intercessor no céu. Neste dia da solenidade de São José, se existe algo que está tirando a sua paz, eu te convido a fazer algo muito simples. Entrega isso a Deus pelas mãos de São José e reza comigo. São José dormindo. Enquanto descansas no Senhor, leva a Deus aquilo que inquieta o meu coração e ensina-me a confiar. Até o próximo vídeo.